Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a situação da Austrália, que recentemente assinou um acordo nuclear com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha e que está aí já faz algum tempo diante de algumas disputas geopolíticas que estão rolando e que de uma forma ou de outra permitem a gente compreender movimentos e questões importantes da geopolítica que envolvem países não centrais no sistema internacional, como também é o caso do Brasil, do Canadá, da Austrália, enfim, de um momento de encruzilhada que o sistema internacional inteiro se encontra hoje. Bom, pessoal, como vocês viram, essa semana a Austrália voltou a aparecer no noticiário internacional em razão de um acordo militar que foi assinado com os Estados Unidos e com o Reino Unido, que versa sobre a produção de submarinos nucleares, né, a obtenção de tecnologia nuclear por parte da Austrália, essa tecnologia provida, então, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. É interessante porque a gente foi meio pego de surpresa, não necessariamente por essa assinatura, mas pela magnitude, né, que o tema começou a assumir, porque a gente tinha já selecionado falar da Austrália aqui no canal há algum tempo. Eu, o Fer, o João, a gente tinha selecionado esse tema coisa de um mês atrás, mais ou menos. A gente falou, não, tem alguma coisa acontecendo ali, né, tem alguns movimentos que seriam interessantes da gente debater, da gente trazer para discussão no canal. E no fim, acabou que nessa semana, né, por isso que esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde do que o normal, porque daí eu tive que regravar algumas partes, enfim, regravar o vídeo inteiro, né? Porque eu tinha preparado de uma forma e quis incluir, né? Não dá pra gente não incluir o fato desse acordo assinado, né? A gente quer trazer aqui para a nossa discussão alguns elementos, né, geográficos, geoeconômicos, geopolíticos, que ajudam a gente a entender esse processo, né, e compreender algumas questões bem importantes a respeito da sociedade australiana, da economia, do Estado na Austrália, para que essas escolhas que têm sido feitas recentemente sejam contrastadas com alguns elementos que a gente acha importante de analisar, como a gente tem feito aqui no canal com relação a outros temas, né? Vocês sabem que geralmente a gente não aborda um país, a gente aborda mais uma região, um tema, uma questão, enfim, ou usa exemplos de países para falar de alguns pontos, né? Então, a gente vai trazer aqui elementos nessa toada, assim, a gente quer discutir um pouco quais são os processos, até um pouco de longa duração, que estão acontecendo ali naquela região e como que hoje a gente consegue perceber de uma forma ou de outra a Austrália diante desse termo que eu usei ali no começo, né, que é essa encruzilhada, né? Ou seja, a gente está observando, não só no caso da Austrália, mas com relação a diferentes países ao redor do mundo, que ocupam posições não centrais, digamos assim, com relação a opções políticas que têm que ser feitas e que vão ter impacto não apenas para a execução de governos, mas vão ter impactos de Estado, né, de longa duração. A gente falou na quarta-feira sobre a OCX, a Organização de Cooperação de Xangai, que tem mais ou menos essa toada, né? Ela pretende não ser uma instituição intergovernamental, mas interestatal, né, com consequências de longo prazo, tratados, acordos sobre infraestrutura e tudo mais, que são questões que demoram mais no tempo, né, e que trazem consequências de longa duração para essas sociedades. E se a gente for parar para observar a situação do Canadá, da Austrália, mesmo da Nova Zelândia, do Brasil, da África do Sul, o que a gente está observando de uma forma ou de outra, da Argentina, do Chile, enfim, o que a gente está observando, na verdade, são momentos de opção que estão tendo que ser feitos agora e que vão ter impactos de longa duração, justamente porque tem a ver com isso que alguns analistas estão chamando de poder infraestrutural, né? Ou seja, essa discussão de o quanto que a infraestrutura acaba de uma maneira ou de outra influenciando na prática e execução, enfim, política desses países ao redor do mundo. Por isso que parece ser interessante a gente trazer alguns elementos que caracterizam de uma forma ou de outra a própria situação da Austrália, né? A constituição da Austrália como Estado e principalmente como sociedade. Bom, para nós de fora, né, eu estou falando para nós de fora porque, claro, a gente teve inclusive aqui no Brasil uma onda de pessoas que foram trabalhar na Austrália. Eu tive muitos alunos que foram trabalhar lá temporariamente ou de forma um pouco mais definitiva, na Nova Zelândia também.
Mas isso também faz parte de um processo de constituição da sociedade, né? Então esse movimento recente que a gente teve também se insere dentro de uma lógica um pouco maior, né? E nesse sentido, talvez seja importante a gente entender o papel do colonialismo na situação da Austrália. Eu falo isso porque quando a gente fala de Austrália e Nova Zelândia, a gente traduz esses países como países ricos, né? E essa onda de pessoas que foram trabalhar lá na Austrália, na Nova Zelândia recentemente, né, tinham muito dessa retórica, né, de ir para um país rico, para um país desenvolvido, enfim. Mas geralmente não se colocava a questão de como funciona a economia desses países. E se a gente for observar a tendência das pessoas que iam para lá para trabalhar, a gente vai observar que elas trabalhavam como imigrantes, né? Ou seja, em trabalhos mal remunerados, com poucos direitos trabalhistas, sem acesso, né, à saúde, à segurança, enfim, né, ali da região, mantendo de uma forma ou de outra uma lógica de funcionamento da sociedade, que naquele período ali, se não me engano, foi ali naquela época entre 2014 e 2018, esse período aí, em que na própria Austrália a gente tinha pouca mão de obra disponível para sustentar o funcionamento da sociedade australiana da forma como ela se dá. E esse aspecto é um aspecto importante para a gente lembrar que a situação da Austrália, assim como da Nova Zelândia, alguns países latino-americanos, do Canadá, países do Caribe, é de um país que teve processos importantes de colonização, que enfatizaram e ainda enfatizam na sua economia a exploração de recursos naturais, não necessariamente como o setor mais dinâmico, com maior crescimento da economia, mas sim aquele que mais estrutura o funcionamento todo da sociedade. Historicamente, a Austrália tem sido classificada como uma sociedade que se baseia em estratégias daquilo que alguns autores têm chamado de settler colonialism, ou colonialismo de pioneiros, né? Em que, por exemplo, né, a gente tem um caso aqui de um país que tem uma autoimagem de colonialismo de pioneiros, que é o Uruguai. E um pesquisador, Gustavo Verdécio, num texto bem legal sobre essa autoimagem do Uruguai como um país sem índios, um país que não explorou a mão de obra indígena, nem escravocrata, enfim, o Gustavo Verdécio ele faz essa leitura, né, e ele apresenta mais ou menos como que essa autopercepção é construída, né, e ele fala: se trata de um tipo de colonialismo que não se baseia na obtenção de uma mais-valia importante a partir da exploração do trabalho escravo ou semi-escravo de vastas massas de indígenas, tipo de exploração que predominou em áreas iniciais de ocupação da América Latina, por exemplo, como os Andes e a Mesoamérica. Mas sim no deslocamento forçado e no extermínio, se o deslocamento forçado falhar, dos habitantes nativos do território. Uma vez que os aborígenes tenham sido deslocados ou exterminados, então os pioneiros e colonos se colocam, a eles mesmos, a tarefa de explorar o território conquistado. Esse tipo de colonização tem um papel muito importante na construção, como aponta o Gustavo Verdécio, da autoimagem de sociedades colonizadoras a respeito da sua diferenciação. Elas se acreditam, de uma forma ou de outra, diferentes, tanto com relação à distinção e autoexclusão de si com outras sociedades coloniais ao redor do mundo, trazendo uma imagem de manutenção das tradições, de lógicas. A Hannah Arendt trabalha muito isso na origem do totalitarismo, com a construção do nacionalismo africâner, né, lá na África do Sul, enfim. Mas também dentro do próprio território, com relação à distinção e autoexclusão dos diferentes grupos e etnias que conformam essas sociedades. E a gente enxerga isso, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países da Europa, mas principalmente em países como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, em que até os bairros são segregados, né? Ocorre uma guetização, uma autoexclusão das etnias e dos grupos, né, em que cada grupo tem um papel racistamente, né, de forma racista estabelecida, né, no próprio funcionamento da sociedade daquela região. Nisso que se enquadram essa quantidade enorme de pessoas que foram para a Austrália recentemente, a partir aqui do Brasil, né, para trabalhar lá, justamente para manter o funcionamento dessa sociedade autoexcludente, né, uma sociedade de ocupação do território, de exploração, e que de uma forma ou de outra
se mantém até hoje como um traço de longa duração importante lá na Austrália. Esse tipo de colonização foi privilegiada na expansão britânica, nas invasões, né, e conquistas e genocídios promovidos pela coroa britânica, voltado para regiões em que justamente os britânicos não podiam investir em exploração do trabalho local por diferentes motivos, como no Canadá, na própria Austrália, em colônias britânicas instaladas em países como a Argentina, por exemplo, na Patagônia. As recentes descobertas no Canadá de ossadas de crianças indígenas em escolas estatais e orfanatos demonstram como esse processo não deixou de ser violento, ao contrário do que geralmente tenta transmitir aquela diferença que a gente geralmente faz entre colônias de exploração e colônias de povoamento, que de uma forma ou de outra trazem essa falsa percepção de que se o Brasil fosse colonizado pela Grã-Bretanha, a gente estaria mais desenvolvido, etc, etc, etc. O que é importante perceber é que essas sociedades são geralmente representadas enquanto sociedades coloniais, uma vez que esse tipo de ocupação do solo tem, como no caso do Uruguai, relatado pelo Gustavo Verdécio, o condão de criar uma ideologia de que a sociedade é composta apenas por colonizadores, que a sociedade ela é homogênea, que ela compartilha dos mesmos valores, e, sobretudo, de que o espaço do país, né, o campo, de uma forma ou de outra, e aqui o campo seria a floresta, no caso da Austrália, o grande outback, né, o grande deserto lá da Austrália, os litorais, as ilhas, enfim, são um grande espaço vazio a ser ocupado, enquanto que a ênfase econômica que dá sustentação ou suporte a essa exploração do campo se dá geralmente em atividades urbanas. É nesse sentido que, geopoliticamente, talvez seja mais interessante a gente fazer uma análise mais minuciosa a respeito da configuração econômica desses países do que simplesmente tirar algumas conclusões a partir do fato de ser um país muito urbano, pouco urbano, porque a densidade demográfica desses países não necessariamente, como é o caso do Brasil, representa uma pauta econômica mais voltada para atividades urbanas, né? Porque, na verdade, essas atividades urbanas em sociedades coloniais, elas não têm uma distinção com relação ao rural. Elas dão o suporte, elas dão o apoio, de uma forma ou de outra, para a manutenção dessa exploração dos recursos naturais, que é o que acontece na Austrália e em outros países, né? E, ao mesmo tempo, as atividades urbanas, em que pese elas possam representar um volume muito maior do que as atividades rurais, de uma forma ou de outra, não são aquelas mais estruturantes, aquelas que estabelecem as bases do desenvolvimento e do crescimento econômico. Também, geralmente, esse tipo de exploração de recursos territoriais acaba sendo também uma forma de explorar outros setores, como é o caso do boom recente do turismo nas últimas décadas da Austrália. Se a gente for pensar, né, nas viagens, né, nas últimas décadas, aí que eu digo desde a década de 80 até aqui, o fato da Austrália virar um point de turismo internacional, ou uma base a partir da qual pode-se acessar Bali ou outras regiões, não deixa de ser, o turismo não deixa de ser uma exploração de recursos territoriais. Ela é uma indústria de serviços, ela é uma indústria essencialmente que depende da infraestrutura urbana, mas não deixa de ser uma exploração, um consumo do território. Né? Então, que o turismo, por exemplo, seja uma das maiores indústrias, né? Um dos maiores setores econômicos lá na Austrália, não significa dizer que ele não deixa de ser exploratório. Né? É uma nova forma de explorar os recursos territoriais ali da região. Então, nesse sentido, para fazer essa configuração econômica, talvez o relatório da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne os países mais ricos do mundo, agora de setembro, né, sobre a economia australiana, um relatório, né, da OCDE, agora de setembro, sobre a economia australiana, pode ser interessante porque delineia algumas tendências interessantes. Então vamos lá. Entre 2005 e 2009, o crescimento do PIB per capita da Austrália, ou seja, tudo que é produzido dividido pela população, foi muito superior ao conjunto dos países ricos que compõem a OCDE. Né? Nesse período, entre 2005 e 2009, a Austrália teve um crescimento do PIB per capita de 1,1% contra 0,4% dos outros países da média da OCDE, né? Envolvendo aí principalmente Estados Unidos, Canadá e Europa. Só que, se isso foi uma realidade antes da crise de 2008, a partir da crise financeira internacional de 2008, a Austrália foi observando um desnível
com relação a outros países ricos, estando abaixo dessa média e principalmente tendo uma quase estabilidade no período entre 2015 e 2019, com um crescimento do PIB per capita de apenas 4% contra 1,6% da média dos outros países ricos. Ou seja, a situação se inverteu. Né? Se até 2008 era a Austrália que tinha o maior crescimento de PIB per capita com relação aos outros países ricos, entre 2015, já ali, né, no período de 2010 a 2014, teve uma certa equalização, mas a partir de 2015, o crescimento do PIB per capita na Austrália diminuiu muito, o que significa uma tendência de aumento da desigualdade econômica de acesso a esses recursos. A OCDE coloca como responsáveis por esse processo a diminuição de renda dos trabalhadores australianos, depois de uma série de reformas trabalhistas ocorridas no país, assim como os efeitos das mudanças climáticas no próprio ambiente físico da Austrália, que é considerado pela OCDE o continente habitado mais seco do planeta e que tem tido incêndios florestais catastróficos por meses, inclusive logo antes da pandemia de Covid-19, o que representa uma certa vulnerabilidade da economia australiana com relação às mudanças climáticas. Segundo esse relatório, a região da Ásia e do Pacífico se tornou aquela mais importante para a economia australiana por dois principais motivos. Nas últimas 2 décadas, o percentual de exportação das mercadorias australianas para a China mais do que triplicou, quadruplicou na verdade. Ou seja, se em 1980 10% da produção australiana era exportada para a China, hoje em dia, 40% das exportações da Austrália vão para a China. E esse valor ultrapassa toda a exportação da Austrália para outros países ricos combinados, para todos os outros membros da OCDE combinados entre si. Então, a soma de exportações da Austrália para outros países membros da OCDE, como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, enfim, não chega à quantidade de produtos exportados para a China. E as recentes tensões econômicas entre a Austrália e a China justamente se converteram em restrições econômicas por parte dos chineses de exportação de algumas commodities australianas, como carvão, cevada, vinho, carne e algodão, sendo que só para alguns desses produtos os exportadores têm encontrado outros mercados, principalmente na área de exportação de carvão para a Índia, para o Brasil e para a Indonésia, que tem aumentado. Né? E aí a gente talvez seria um bom ponto de pesquisa que eu deixo aí para quem se aprofundar nessa discussão energética, perceber se o uso de termoelétricas aqui no Brasil não está relacionado com o aumento da importação de carvão a partir da Austrália. O total de exportações da Austrália para o mundo contrasta com o seu total de importações, que é um elemento importante para a gente entender essas tensões e as táticas geoestratégicas adotadas tanto pelos governos conservadores da Austrália como de outros países. Por exemplo, a Ásia é destino de 82% das exportações da Austrália e é a origem de 60% das suas importações. Ou seja, a Ásia é hoje a região, como eu disse, mais importante para a economia australiana. A Europa é o destino de 8% das exportações, mas é a origem de 20% das importações. Então a gente tem aí já um desnível importante, que se reflete também no caso das Américas, que são o destino de 5% das exportações australianas, mas são a origem de 15% das importações. A gente observa, então, um déficit muito grande da Austrália com relação a essas regiões, da qual ela depende muito. Ela importa muito mais da Europa, das Américas, do que ela exporta para essas regiões. Né? E isso gera uma tensão bem importante. O que a gente acaba percebendo é que o conjunto de estagnação econômica e alteração dos principais atores envolvidos geoeconomicamente, digamos assim, gera uma situação problemática para a Austrália, já que ela se encontra como uma economia extremamente dependente do consumo das suas commodities. Só os produtos minerais compõem 61% da pauta de exportação da Austrália, mas com uma baixa intensidade de uso de mão de obra nesse setor, devido à alta taxa de automatização dos processos de exploração desses recursos naturais lá naquele país. É importante a gente lembrar nesse sentido que a pessoa mais rica da Austrália já há décadas é a Georgina Rinehart, que é a herdeira bilionária de uma empresa de exploração de recursos minerais lá na Austrália. Né? Bom,
Esse processo pelo qual a Austrália está passando é representativo das mudanças pelas quais o mundo, de uma forma ou de outra, está passando. Na década de 50, o Jean Gottman, que é um geógrafo que eu gosto muito, escreveu esse texto aqui, ele está em francês, eu vou colocar todas as referências, inclusive, aqui na descrição. Mas ele escreveu esse texto aqui em francês, vocês veem o jeito caótico que eu leio os textos, né? Chamado sobre a organização do espaço, considerações de geografia e economia, em que ele diz o seguinte: não se faz comércio nem se consome da mesma forma ao redor do mundo inteiro. Essa variedade de atitudes psicológicas na sua base, ou seja, que dependem das opções individuais e coletivas de pessoas, são reforçadas pelas desigualdades do passado, da geologia, da demografia, da vegetação. Essa variedade gera questões econômicas mais interessantes e mais complexas em momentos de transição como nós estamos vivendo hoje. Ela cria, assim, toda uma gama de sistemas econômicos dos quais a rede se sobrepõe a rede econômica, né, se sobrepõe às regiões ditas econômicas, que são produto da história, mas também das necessidades da política e da psicologia cambiante das populações. Eu acho que esse trecho da obra do Gottman ajuda a gente a compreender um pouco melhor o processo pelo qual hoje passa a Austrália e a sua revalorização desde 2016 para os interesses de potências ocidentais como os Estados Unidos e o Reino Unido. Lembrando que 2016 é um ano muito importante, não só pelo Brexit, mas pela eleição do Donald Trump, cujos planos estratégicos, de forma muito interessante, estão sendo continuados, se não enfatizados com cada vez mais força, por parte do governo do Joe Biden. Isso tudo porque parece ser, no caso específico da Austrália, que a gente encontra um certo esgarçamento, alguns diriam polarização, entre as necessidades econômicas das diferentes atividades produtivas lá no país e os interesses políticos mais conservadores que buscam evitar a transformação da sociedade australiana, entre aspas, em asiática. Afirmações que já foram feitas por diversos primeiros ministros conservadores e liberais, né, lá na Austrália. Uma divisão muito interessante, né, no sistema político australiano entre trabalhistas de um lado e liberais e conservadores de outro. Por isso que eu falei que talvez seja um paradigma importante a gente perceber essa polarização política em países não centrais do sistema internacional como algo que talvez tenha a ver com essas mudanças e essa transição econômica. A Austrália teve uma experiência com investimentos japoneses na década de 80 que, segundo esses governos, não se converteu em crescimento econômico. E por isso houve uma restrição muito grande a partir de 2016 com relação ao livre comércio e às práticas comerciais com relação à China, né? Em que pese o Tratado de Livre Comércio entre a Austrália e a China tenha sido assinado em 2015, em 2018, várias restrições por parte do governo australiano foram colocadas, principalmente com relação à aquisição de terras agriculturáveis e de investimentos em infraestrutura elétrica por parte de empresas ou indivíduos chineses. Desde o retorno dos conservadores ao poder na Austrália, com o mandato de Tony Abbott de 2013, as tensões com a China têm crescido devido à política de austeridade nos investimentos governamentais, diante de uma economia em estagnação, e a opção por aumentar as parcerias comerciais, mas sem alterar o consenso das commodities, essa prática estatal descrita pela Maristela Svampa, de investimento apenas nessa área de exportação de commodities e a mudança da própria realidade do Estado dentro dessa ênfase, digamos assim. É nesse sentido que, para a Austrália, o acordo nuclear recentemente assinado com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha pode parecer um bom caminho, uma vez que estabelece limites claros a respeito da influência política da China na região. País de quem a Austrália, em 2014, já comprou armamentos e navios, mas mantém a sua posição de exportadora de commodities. O problema é que, ao fazer essa opção pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, o que os australianos acabaram fazendo é melindrar outros parceiros europeus importantes. Lembrando lá, né, 15% das importações australianas vem... 15 é das Américas. 20% das importações vem da Europa, e não só do Reino Unido, mas também da França, que já se pronunciou ontem devido a esse acordo, como o único país europeu presente, né, com territórios ultramarinos na região da Ásia-Pacífico contra essa assinatura, né?
E talvez seja por isso que a gente esteja diante de uma encruzilhada australiana, uma vez que a posição indefinida do país, né, entre querer manter a pauta de exportação de commodities, mas manter acordos geoestratégicos com não o Ocidente, acho que isso é interessante, não com o Ocidente, mas com os Estados Unidos e o Reino Unido, podem trazer problemas de longo prazo para o país, tanto com relação à manutenção dessa pauta de desenvolvimento econômico escolhida com base na exportação de commodities e sustentação dessa economia, dessa sociedade colonizadora, mas também com relação a outras parcerias com países ocidentais ou não ocidentais que podem trazer consequências para a Austrália, uma vez que, por exemplo, com o aprofundamento das práticas da iniciativa Belt and Road da China, por exemplo, outros produtores de carvão, de algodão, de vinho mesmo, no caso da África do Sul, por exemplo, podem vir a substituir a Austrália como principal fornecedora, como parceria comercial estratégica para a China. Bom, gente, é isso, é bastante informação, são vários dados. Falem aí se vocês gostaram desse vídeo, né? Primeira vez que a gente tenta observar um país em específico aqui no canal, mas a gente achou interessante e, claro, a gente pode trazer, né, mais tarde uma descrição mais a fundo desse acordo nuclear geopolítico, geoestratégico, né, dos submarinos nucleares entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, mas eu achei que talvez seja mais interessante a gente abordar mais à frente a lógica de atlantismo, né, que é um termo que vem sendo utilizado recentemente e que parece encontrar um certo eco nesse acordo, né? De qualquer forma, a gente já falou da Grã-Bretanha aqui, né, na nova estratégia de segurança e defesa, em que eles davam já essa ênfase à participação naval marítima, né, da Grã-Bretanha ao redor do mundo, e também sobre o Joe Biden. Então a gente vocês podem ver esses nossos vídeos anteriores. Tá bom, gente? Obrigado e até semana que vem.